36º dia. Vamos lá. 36º dia. Que legal. Tá finalizando. Nossa. Gente, tá finalizando. Pessoal, vamos lá rapidão. Trazer uma reflexão para vocês aqui a respeito de tudo isso que está acontecendo, tá? Desse projeto, da caminhada. E uma coisa que eu entendi é o seguinte: você só consegue resolver um problema quando você identifica e reconhece que você tem um problema, beleza? Então, quando eu identifiquei que eu tinha um problema, eu fui atrás para entender o porquê desse problema. Primeiro de tudo é a tomada de consciência. A psicanálise ela faz isso, né? A psicanálise ela vai fazer com que você tome consciência e você comece a identificar. Eu gosto da psicanálise porque a gente vai no sintoma. O sintoma ele revela o que está acontecendo. O sintoma pra gente ele é fantástico. Fantástico porque ele vai revelar o que está acontecendo e onde está o problema. E daí a gente começa a ter a tomada de decisão e a tomada de consciência. Então, 45 dias para mudar a minha vida financeira e está sendo algo mais surpreendente do que eu imaginava. Uma potência que existe dentro de mim e que eu não sabia que ela estava ali, adormecida. Para mim ela já tinha sido extinta. Como contra fatos não há argumentações, né? Então a gente vai indo nos fatos. Eu fui buscando vários fatos que estavam acontecendo comigo e comecei a ir identificando o porquê cada um deles ia acontecendo e fui ajustando, alinhando, e de todos eles eu entendi que o planejamento ele é a melhor coisa. Se você não tem um plano, por mais que seja de papel de pão, de padaria, se você não tem um plano, você vai ficar vivendo o que você está vivendo hoje. Eu identifiquei que o meu plano ele estava falho, ou melhor, ele não existia. Não existia um plano, era só o famoso deixa a vida me levar. E não faz sentido. A gente não veio nesse mundo pra padecer. A gente não veio nesse mundo aqui pra viver as mazelas ou levar uma vida ruim. Essa é a verdade. A gente não veio aqui pra levar uma vida ruim. Nós viemos aqui pra viver o melhor dessa terra. Mas pra que eu viva o melhor dessa terra, primeiro eu tenho que entender que essa terra sou eu. Essa terra sou eu. Se eu não entender que eu preciso cuidar de mim, não adianta, eu não consigo viver o melhor. Porque eu mesmo não estou me dando esse melhor. Eu fui identificando que os problemas que aconteciam é porque eu tinha me abandonado. E aqui eu vou deixar essa pergunta pra vocês. Em que momento foi que vocês se abandonaram? É só olhar pra sua vida. Assim como eu olhei pra minha. É ter coragem de você olhar pra dentro. É ter coragem de você olhar pra você. É ter coragem de você assumir a responsabilidade de que tudo que acontece na sua vida é de pura e inteira responsabilidade sua. Porque você que se colocou nesse lugar. Você que decidiu pegar aquilo. Você que decidiu fazer aquilo. Poderia estar por influência do álcool? Poderia, mas quem decidiu beber foi você. Aconteceu porque eu estava por influência da droga. Ok, mas aconteceu porque você que usou a droga. Foi você que foi lá. Uma frase uma vez entrou direto no meu coração. Mano. Eu cheguei uma determinada vez a um líder religioso e falei com ele, preciso de uma oração porque aconteceu isso, isso e isso. Ele olhou pra mim e falou, cara, posso falar com sinceridade? Eu falei, sim. Aí ele, então, eu posso fazer uma oração pra você. Você vai se sentir bem por alguns minutos, mas daqui a pouco você vai estar fazendo tudo de novo. Sabe por quê? Porque não é a droga que sai do morro e entra na sua boca. É você que vai lá buscar. Então, se você não começar a mudar isso, você pode vir aqui, eu vou fazer quantas orações você quiser. Por mim não tem problema nenhum. Mas se você não entender que é você que tem que mudar... E naquele momento eu tomei consciência. Fiquei bastante irado com ele, pela fala, mas foi o que eu precisava. E muitas das vezes o que acontece é, a gente não precisa ouvir palavras doces. A gente precisa ouvir aquela palavra que vai tocar na ferida e vai fazer com que a gente olhe para esse lugar. E aqui eu te faço a pergunta. Aonde foi que você se abandonou? E por que você se abandonou? Não faz sentido. Não faz sentido, de verdade. A gente ficar repetindo padrões que não são nossos, pô. Olha pra sua vida, assim como eu tô olhando pra minha, e eu tô vendo que tudo vinha acontecendo porque são 33 anos de padrões. Então não é do dia pra noite que vai mudar. Eles vão ir mudando aos poucos, mas eu comecei a entender que a maioria das coisas que eu fazia não era eu, pô. Do 0 aos 7 anos é quando a nossa vida adulta está sendo formada. Do 0 aos 7 anos é quando a nossa vida adulta está sendo formada. E do 0 aos 7 anos, nenhum de nós tem vontade própria. Então a nossa vida adulta ela é formada e ela é regida por opiniões, por traumas, por abandonos, por N fatores. E a gente acaba repetindo isso. Então quando nós olhamos para esse lugar, a gente começa a entender, pô. Eu hoje estou começando a ser o Thiago. Thiago de verdade. Autêntico, verdadeiro. Não o Thiago que falaram que eu seria.
Não o Thiago que a sociedade falou que eu seria. Até porque se eu fosse o Thiago que a sociedade falou, nem aqui eu tava. Porque o tempo máximo de vida que me deram na minha adolescência foi de 16 anos. Passei. Falaram que eu não chegaria aos 20. Passei. Então, eu tô falando com propriedade as coisas. Não é filosofia, não é achismo, não é teoria. É prática, pô, é vivência. A gente só conhece o fundo do poço quando chega nele. E se a gente chega no fundo do poço e sai, é porque a gente sabe como sair. Então, eu tô passando pra vocês aqui um algo de uma pessoa que foi lá no fundo do poço e aprendeu a sair. E eu tô buscando trazer um pouco da minha história pra vocês, pra que ela sirva de aprendizado, sirva de tomada de decisão, alguma coisa. Eu sei que eu não vim nesse mundo em vão. Nenhum de vocês veio aqui só pra viver sofrendo, pra andar à toa. Ficar esperando a sexta-feira chegar. Nenhum de vocês. Assim como eu. Nenhum ser humano veio nessa terra pra que a vida dele, aqui nessa terra, venha a ser uma vida esquecida. Não. Todos nós viemos aqui pra ter uma vida memorável. Onde a nossa história, a nossa vivência acrescente e oriente outras pessoas. Porque nós somos seres humanos que lidamos com seres humanos. Então, se a sua história, a sua vida não tá fazendo sentido pra nenhuma outra pessoa, cara, tem alguma coisa errada porque você não tá olhando pra dentro de você. Literalmente você se abandonou. Quando você se abandona, você sai de perto do seu propósito, você sai de perto do seu chamado, você sai... E eu não tô falando propósito e chamado em termos de religião, não, pô. Porque todos nós aqui nessa terra temos um propósito e um chamado. Seja na religião, seja fora dela. Você, assim como eu, às vezes a gente tem um propósito de abrir grandes empresas e gerar negócios, gerar trabalhos, gerar empregos, ajudar pessoas em termo filantrópico. Esse é o propósito. Chamado é outra coisa. Então, assim, eu de verdade, eu fico tentando entender por que eu tinha me metido nesse lugar. Ou melhor, eu ficava tentando entender por que eu tinha me metido nesse lugar. Mas, depois de começar a estudar sobre a mente humana, sobre a psique humana, eu comecei a entender. Eram só padrões repetidos. Era só uma criança que estava assustada. Era só uma criança que passou por traumas e não teve ninguém para segurar a mão dela e falar, cara, fica tranquilo, tô aqui para te proteger. Então, o vídeo de hoje está sendo mais reflexivo do que direto ao ponto na questão da dívida. Está sendo um vídeo de reflexão para todos, assim como para mim também, porque cada vídeo que eu gravo é uma reflexão. É algo que eu visualizei antes e venho fazendo essas análises. Porque dá para mudar, é possível mudar. A questão é, você quer mudar? Se você não quiser mudar, não adianta, não adianta. A mudança só acontece quando o indivíduo entende que ele tem um problema e ele quer mudar. Se o indivíduo não entender que ele tem um problema e esse problema está afetando a vida social dele, a vida dele pessoal, velho, não adianta. Então, eu deixo essa reflexão pra vocês. Olha pra dentro de si, olha lá pra dentro daquela ferida. Olha lá pra aquele lugar de abandono, pra aquela traição, pra aquele sócio que te abandonou. E entenda que ele só te deu o que ele tinha. E ele só te mostrou quem ele era. Isso foi um livramento. Agora, você se abandonar, todos podem te abandonar, agora você não pode se abandonar de forma nenhuma. Porque a melhor companhia que existe nesse mundo é você. Você é a sua melhor companhia. Se você se abandonar, ninguém vai conseguir preencher o vazio que você mesmo está deixando. Thiago Lopes, vem comigo que no caminho eu te explico. Fica com essa reflexão, olha para você, olha para dentro de si. E comece a entender que você é maior do que o momento que você está passando. Você é maior do que o problema que você está vivendo. Problema nós teremos do começo até o final da nossa vida. Só não deixe que as circunstâncias digam que o problema ou tudo que está acontecendo com você é maior do que quem você é. Você veio para dominar sobre tudo e sobre todas as coisas, não para ser dominado. Então, tome agora a sua identidade, reative a sua identidade. Faça um exercício prático de uma semana de se amar, se valorizar, se cuidar, fazer carinho em você, sentir as batidas do seu coração e quando sentir medo, falar para essa criança que está com medo que você está com ela. Por quê? Quando você sentir medo, vai aparecer o momento aonde aquela criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos precisou de alguém para segurar a mão dela e falar, fica tranquila, tudo vai dar certo. Não estava lá. E agora você, como adulto, você consegue fazer isso. Se ame, se cuide, se valorize e se queira bem. Porque a pessoa mais importante desse mundo é você. Quando você entende que você é único, você é única, e você é insubstituível. Se você deixar com que outras pessoas substituam a sua própria presença, acabou. Então, volte para si, olhe para dentro de você, se abrace, se ame, faça carinho em você, sinta as batidas do seu coração. Por um minuto, pare, coloque a mão no peito e veja, você está vivo, você está viva. Vem comigo que no caminho eu te explico. Isso é uma reflexão para o dia de hoje. 36º dia. Dia de reflexão. Vamos lá. Thiago Lopes aqui. Valeu!